O ano de 2021 iniciou com a boa notícia da viabilidade de algumas vacinas contra a Covid-19, apesar do triste registro da manutenção das altas taxas de contágio e mortalidade pela doença, no Brasil e no mundo. Embora haja distribuição desigual das doses, que tem privilegiado os países ricos do norte do globo, o horizonte promissor vislumbrado pela possibilidade futura de vacinação fortaleceu, por um lado, a pressão pela retomada das atividades presenciais nas escolas brasileiras e, por outro, a manifestação de trabalhadoras e trabalhadores da educação que passaram a condicionar o retorno à vacinação. No início de janeiro, a representação do Unicef no Brasil divulgou uma carta aberta às prefeitas e prefeitos que haviam tomado posse no dia 1º de janeiro. Nela, o Fundo das Nações Unidas para a Infância clama para que os gestores municipais deem atenção prioritária à educação e que façam tudo o que estiver ao seu alcance para que as atividades escolares sejam retomadas. O temor, com fundamento, é o de que a longa interrupção das atividades presenciais, que foram substituídas por atividades remotas, esteja causando o abandono escolar, sobretudo das crianças e adolescentes mais pobres que não têm acesso à internet. A carta ganhou alguma repercussão na mídia, endossando o coro de setores da sociedade que desejam reabrir as escolas a qualquer custo. Contudo, um aspecto da carta não teve o devido destaque. O Unicef refere-se a um retorno seguro, chegando a afirmar que, abre aspas, a forma da reabertura tem de ser adaptada à situação local e pode incluir elementos de educação híbrida, uma mistura de educação presencial e à distância, rodízio de estudantes em grupos pequenos, como sugerido nos protocolos que estão à disposição. É imprescindível envolver professores, demais profissionais da educação, estudantes, seus familiares e a comunidade escolar nessa decisão. Fecha aspas. Esses dois aspectos, a observância de um protocolo sanitário e a participação das comunidades escolares nos processos decisórios, ficaram de fora do debate, para prejuízo de todas e todos. Outra entidade que também recebeu os holofotes da imprensa por conta da sua defesa da retomada das atividades nas escolas foi a Sociedade Brasileira de Pediatria. Contudo, a exemplo do que ocorreu quando da divulgação da carta do Unicef, aspectos importantes da manifestação da SBP ficaram de fora do debate, sendo a posição da entidade reduzida à mera defesa da volta às aulas presenciais, pois a longa interrupção das atividades presenciais estaria causando prejuízos pedagógicos e emocionais. Este argumento está presente na nota publicada em janeiro. Todavia, a sociedade cobra também ações por parte do poder público, no sentido de garantir condições para a retomada. Diz a nota: a histórica precariedade estrutural de grande parte das escolas das redes públicas brasileiras merece atenção diferenciada no atual contexto, sendo essa uma oportunidade ímpar tanto para os gestores públicos quanto privados, que devem promover a melhoria dos espaços e das condições higiênicas e sanitárias das escolas, além de seminários de atualização dos professores, com ampliação dos temas de educação para a saúde nestes estabelecimentos. Todos esses meses de fechamento das escolas não parecem ter determinado atitudes propositivas de investimentos e revisão das condições físicas, materiais e funcionamento das escolas. Nenhum tempo a mais pode ser perdido neste sentido, e a sociedade em geral precisa cobrar das autoridades esse movimento a partir de planos locais ou regionais de investimentos e ações, voltados para o retorno seguro nas escolas, com análise concomitante do quadro epidemiológico. Este momento de crise deveria ser empregado para a melhora das condições dos serviços de saúde e educação. Ninguém discute
discorda do fato de que o longo período em que as atividades escolares migraram das escolas para ambientes virtuais ou para atividades remotas enviadas impressas aos estudantes trará prejuízo às crianças e aos adolescentes. Também é de amplo conhecimento o fato de que a manutenção dos estudantes em casa está causando mudanças estruturais na rotina das famílias, dificultando inclusive o exercício profissional dos adultos responsáveis. O mesmo pode-se dizer em relação às professoras e professores. Do dia para a noite, todos precisaram se adaptar, aprender a utilizar novas ferramentas, adaptar a própria casa e a rotina para garantir a continuidade do trabalho. Lembrando que muitas das professoras e professores também têm filhos em idade escolar. Não houve treinamento, não foram oferecidos os meios para garantir o trabalho. Se as atividades não pararam por completo, foi porque professoras e professores bancaram do próprio bolso a aquisição de equipamentos, a manutenção do acesso à internet. Os gestores públicos, de maneira geral, não têm manifestado a necessária preocupação em garantir formação aos trabalhadores para trabalhar sob novos protocolos sanitários, nem garantir profissionais em número suficiente para dar conta dos desafios, tampouco as condições de infraestrutura necessárias à retomada. Só para ficarmos em um único exemplo, na rede estadual de ensino do estado do Paraná, os contratos temporários de cerca de 11 mil servidores, entre pessoal responsável pela limpeza, pela alimentação e pela secretaria das escolas, estão vencendo. E até este momento, o governo ainda não definiu como fará a contratação do pessoal, pois os cargos foram extintos e pretende-se contratar uma empresa terceirizada para a prestação dos serviços. Mas há um imbróglio jurídico que impediu a licitação. O sindicato da categoria defende a prorrogação dos contratos existentes, o que é urgente, pois as atividades presenciais estão previstas para serem retomadas no início de março. Diante desse quadro, é compreensível a grande resistência de quem trabalha na escola quanto à retomada. Não há garantia de condições sanitárias para que as aulas retornem. Tampouco as comunidades escolares estão sendo ouvidas nesse processo de tomada de decisão, restando às famílias, individualmente, responder se preferem a manutenção das atividades remotas ou a opção pelo ensino híbrido. Faltam planejamento, gestão e diálogo. Assim, é possível compreender a recorrente defesa de que o retorno às aulas deve estar condicionado à vacinação de quem trabalha na escola. Os profissionais temem, com razão, a exposição ao vírus. Não há suporte e amparo ao trabalho, então resta apenas o apelo à possibilidade de preservação da vida. Como não existe a observação de um protocolo sanitário rigoroso que garanta as condições de trabalho, a vacina se apresenta como a única solução que permitiria o tal retorno seguro. Muito obrigada por ter assistido este vídeo. Na descrição, você encontra os links para os materiais de pesquisa utilizados. Diga pra gente o que você achou do vídeo e sugira outros temas para que o NUP explique. E não esquece de dar o seu like no vídeo e de assinar o canal. NUP Explica é uma iniciativa do Núcleo de Políticas Educacionais do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná.